Então tá. Bom, pessoal, vamos lá falar um pouquinho sobre a Armacel. Meu nome é Maurílio, eu sou da parte técnica de especificação da empresa, tá? A gente vai falar um pouco sobre boas práticas na parte de isolamento térmico. É bem voltado para a instalação mesmo, tá ok? Antes de começar diretamente sobre os pontos que abordam ali as boas práticas, eu queria começar falando só um pouquinho sobre a empresa. Até para trazer um pouco da segurança, porque que a gente fala com certa propriedade, com certo, de certa forma bem confortável, tá? A Armacel é uma líder global em espumas flexíveis para o mercado de isolamento térmico como um todo, tá? E acústico. E também voltado para a parte de espumas de engenharia. Lembrando que espumas de engenharia a gente traz ali para a parte eólica, automobilística e tudo mais. Então são algumas divisões da empresa. A nossa sede corporativa fica em Luxemburgo e a gente tem outras 3 sedes regionais que ficam na Alemanha, Estados Unidos e Singapura. Tá legal? Falando um pouquinho sobre a Armacel, a Armacel nasce em 1860, ainda lá atrás na produção de rolhas em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Dali começa a desenhar a parte de isolamento térmicos e em 1954 a Armacel desenvolve o elastomérico, tá? Então isso que vocês conhecem como isolamento térmico elastomérico é um produto desenvolvido pela Armacel. Isso lá atrás em 54. Nos anos 2000 se torna uma empresa autônoma, então ali ela começa a voar para o mundo, vamos falar assim. Em 2002, a primeira fábrica na América do Sul, que fica no Brasil, na América Latina. Depois, em 2016, ela é comprada por um grupo de investidores e a gente faz a aquisição da Polypex. Então o produto que vocês conhecem no mercado hoje como Polypex, para os splits e tudo mais, é uma divisão da Armacel. Toda a parte de polietileno da Armacel é conhecida agora como Polypex. Tá? Em 2020 houve uma nova aquisição da empresa por um outro grupo investidor, mas que de um modo geral para a parte operacional, produto, desenvolvimento não muda nada, tá? É mais a parte financeira de fato. Uma outra informação interessante sobre a Armacel: a Armacel está são 24 fábricas, tá? 17 países, a gente está em 4 continentes, então a gente está bem espalhado e desenvolvendo produtos para cada característica regional. Então isso são produtos adaptados e pensados para aquele tipo de aplicação, para aquela condição toda climatológica e tudo mais. Gente, para a gente falar sobre boas práticas, a gente vai ter que fazer só um alinhamento assim sobre física, vamos falar, mas é parte bem primordial, bem o comecinho mesmo, pensando no fluxo de calor, tá? Toda vez que a gente tem 2 corpos com diferenças de temperatura, o que vai acontecer ali? Existe um equilíbrio térmico, você vai ter um fluxo de calor, que é exatamente da temperatura mais quente, do corpo mais quente para o corpo mais frio. Isso é uma constância, isso é um fator que a gente identifica até mesmo quando a gente tira uma panela do fogo e coloca em cima da mesa, ela tende a começar a resfriar, por conta dessa troca de temperatura. O que a gente faz então quando a gente se depara com isso? A gente cria uma barreira para controle térmico. Um exemplo muito bom para esse tipo de barreira é quando a gente pega, por exemplo, uma garrafa de cerveja, de água, de uma geladeira. Ela está extremamente fria, quando você coloca na mesa, ela tende a condensar. Por quê? Ela está muito mais fria, o ar que encosta nela tende a se comprimir a célula, a água que está em vapor dentro da molécula volta para o estado líquido. Então o que a gente faz? A gente coloca aquele envolto que em São Paulo a gente chama de camisinha para cerveja, que é para não ter contato direto com o ar externo. Então esse seria um isolante térmico. É um conceito extremamente simples. Aqui não tem muito o que falar, é bem básico. Aonde a gente queria trazer... só lembrando que a função desse isolante, então, é levar a temperatura de face acima do ponto de orvalho. Então, você controla a condensação. Quando leva a temperatura para cima do ponto de orvalho, eu controlo a condensação. Essa é a função daquele isopor, vamos falar assim, que vai no envolto da cerveja. Até aqui tranquilo, não tem nenhum problema. O que é o ponto que a gente quer trazer? Junto com o fluxo de calor, a gente tem um fluxo por diferencial de pressão. Tá? Então o que eu estou querendo dizer para vocês? Quando você tem tem 2 corpos com diferença de temperatura, você coloca uma barreira de isolamento, vamos falar assim. Mesmo que a temperatura de face esteja acima do ponto de orvalho, por diferença de pressão entre essas superfícies, o ar, ou no caso as moléculas, tendem a migrar de um corpo para o outro.
Tá? E o que vai acontecer aqui? Beleza, eu tenho a superfície acima do ponto de orvalho. Eu vou jogar alguns números só para a gente poder ir ilustrando, tá? Imagina que a minha condensação estaria acontecendo a 23 graus. Eu coloco um isolamento térmico, cheguei a 25, beleza, não tenho condensação. Por diferença de pressão, esse fluxo vai migrando para dentro do isolamento até que ele encontra o ponto de orvalho do meu exemplo de 23 graus. O que acontece aqui agora? Condensação interna. Aí a gente começa a ter, de fato, problema. Tá? Por que a gente começa a ter, de fato, problema? A condensação, ela não vai acontecer superficialmente pelo isolamento, e sim por dentro dele. E a gente tem que lembrar um dado, né, isso, não sei se do dia a dia de vocês é comum, mas enfim, a água transfere 24 vezes mais energia do que o ar parado. Tá? É um fator importante que eu preciso trazer para vocês também. Basicamente, isolante térmico, eu não estou falando elastomérico da Armacel ou algum outro concorrente. Todo isolante térmico ele tem como uma premissa manter o ar parado ali dentro. Quando eu encharco esse ar, eu passo a ter 24 vezes mais transmissão de calor. Tá? Beleza. Quais que seriam as soluções que a gente que a gente usa, tá? De fato, para esse tipo de problema? Ou usar um isolante com baixa permeabilidade, tá? Que seria o fator Mi, que a gente chama, ou usar uma barreira de vapor. Por que você pega grande parte dos isolamentos que se fazia algumas décadas atrás lá, de isopor, ou mesmo tubulação em poliuretano, o pessoal fazia uma camada com um fio de véu, depois passava manta asfáltica e tudo mais. Por que se fazia aquilo? Na verdade não é voltado à proteção mecânica, e sim barreira de vapor, para que não tenha essa migração por diferença de pressão. Tá? Qual que é a grande sacada dos nossos isolamentos, tanto elastomérico quanto polietileno? Eles têm esse fator Mi acima de 2.500, então eu não preciso de barreira de vapor. Tá? A barreira de vapor ela tem dois problemas, tá, gente? Primeiro, a aplicação, fazer ela tem toda a parte, né, do trabalho ali que você tem, e tem um outro ponto. Qualquer ponto que você danificar ali, seja batendo algo ou mesmo pela própria vida útil, ele vai furar e você perdeu a barreira. Lembrando, a migração é por diferença de pressão, então um ponto falho já pode comprometer todo um trecho de uma instalação. Os nossos sistemas não acontecem isso. Tá? Eles têm um Mi extremamente alto. Então a água, né, por diferença de pressão, não migra para dentro do isolamento. Tá, gente? Eu sei que algum de vocês aqui pode ter tido algum tipo de experiência e está se perguntando, mas eu já vi um elastomérico no lugar X encharcado de água. Tá? Eu vou trazer alguns exemplos de boa prática, onde vocês vão identificar o que está acontecendo ali. Da mesma forma que a água não migra por vapor, tá, gente? É isso que eu preciso que fique bem claro. Ele não migra, ele também não sai. Então, se eu tenho um ponto falho na instalação, a água que condensa por dentro da tubulação fica ali. A água no estado líquido pode encharcar o isolamento, mas não por pressão, não por vapor de água. Acho que foi um pouco, mas deu para entender qual que é a grande sacada. Então, ao longo do tempo, a vantagem de um isolamento desse tipo é muito maior, porque ele tende a ser linear durante toda a vida útil por não ter encharcamento. Gente, a gente precisa lembrar que o fluxo de calor e o fluxo de vapor de água atuam simultaneamente. Quando acontece um, o outro vai acontecendo junto. Então, quando eu tenho uma alta condutividade térmica, uma baixa condutividade térmica, eu vou ter uma alta resistência térmica. Com isso, eu consigo trabalhar com isolantes com baixa espessura, te dando uma alta eficiência ou uma economia de energia. Por outro lado, se eu tenho um isolamento com um Mi muito baixo, eu vou ter uma alta condutividade térmica. Com isso, baixa resistência. Sendo assim, uma economia muito ruim por conta da água dentro do isolamento. A gente entende que os isolamentos térmicos da Armacel, eles estão alinhados com o conceito de sustentabilidade. Por quê? Tem um impacto positivo ambiental. Por conta, primeiro, economia de energia, então ele está reduzindo ali as perdas ou os ganhos de calor na linha, aumenta a eficiência dos processos como um todo, redução da emissão de CO2 em sistemas de aquecimento, tá?
previne ou reduz a condensação superficial e principalmente a condensação interna do isolamento. Pegando esse gancho aqui, só fazer um comentário. Eu não sei se aqui algum de vocês faz inspeção em obra, controle, engenharia, mas enfim. Existem dois tipos de condensação que a gente vê em isolamento, tá, gente? Existe uma condensação superficial, tá? O que seria uma condensação superficial? Se você olha uma tubulação que está escorrendo a água, vamos falar assim, é como se tivesse riscos de água escorrendo e gotejando de forma linear, vamos chamar assim, por um trecho dela. Isso daí é a espessura do isolamento que não foi o suficiente. A superfície não está acima do ponto de orvalho. Então, se eu aumentar a espessura do isolamento, eu corrijo esse problema. E tem a condensação a condensação interna, que é o que eu estava falando até agora, que daí é a água que migra para dentro do isolamento. No nosso caso não acontece porque o material tem um Mi alto. Porém, eu consigo ter a condensação se dois pontos estão falhos, eu vou te mostrar alguns exemplos, e você tem a condensação por dentro da tubulação. Aí encharca a tubulação ali. Eu vou pegar algum exemplo, vocês vão conseguir ver melhor, tá? E uma outra vantagem para o impacto positivo é a contribuição com a qualidade do ar interno, tá? Não agrega alto índice de umidade com o passar do tempo, não são fontes ou veículos contaminantes e principalmente não solta fibra nem partícula, tá? Os nossos materiais não desprendem fibras. Isso é importante também na parte do isolamento como um todo. Beleza, a gente está falando aqui um monte de coisa, pensando no ar-condicionado como um sistema, lembrando que um sistema ele é montado por diversos fatores. Então, imagina que dentro dessa corrente eu teria ali o projeto, eu tenho, o equipamento, eu tenho todo o isolamento térmico, toda a tubulação e tudo mais, mas existem outros fatores, né? Que é o que a gente diz é o seguinte: não adianta a gente ter um isolamento térmico ou ter uma máquina top se eu não tenho uma boa aplicação nisso tudo. Então, o isolamento térmico, como por si só, tendo uma alta resistência, uma baixa condutividade, não é isso que vai determinar única e exclusivamente a eficiência do sistema. Por quê? A aplicação correta ela tem que ser feita para a gente ter o resultado final bacana. Como é que eu vou falar de sustentabilidade se a gente vem vendo obras e se deparando com coisas desse tipo? Por exemplo, o isolamento aqui nem está conectado um com o outro, né? Então você vê um espaço aqui dentro da tubulação. O que está acontecendo aqui? Exatamente o fato que eu falei. O ar úmido encosta nessa tubulação e condensa por dentro do isolamento. Outra coisa, estrangulamento aqui. Né? Fora aqui que está afastado, mas você tem o estrangulamento. Gente, o isolamento ele é calculado para ter uma quantidade de ar parado ali. Se eu estrangulo ele, eu mudo a densidade nesse ponto. A hora que eu mudei a densidade, eu mudei o comportamento total do material. Eu já não sei mais o que está acontecendo. Então não pode, né? Pontos como fita. Aqui a imagem não está muito boa, mas é união somente um tubo encostado no outro e uma fita. Qual que é o problema ali, gente? Você tem, 19 milímetros de espessura de isolamento e conecta um tubo com outro com uma fita. A fita vai ter, uma fita elastomérica de acabamento tem 3. Então, naquele ponto específico, eu tenho 3 milímetros de isolamento. E não mais 19. Então, matou todo o conjunto. Aqui é um outro exemplo em duto também, que não está colado apenas com uma fita. Uma redução aqui, eu nem sei falar como que o cara fez isso, mas uma redução também bem mal montada, estrangulamento, coisas desse tipo. Então, quer dizer, a boa prática na instalação é fundamental para você ter um resultado final interessante, né? Coisas simples, como por exemplo o adesivo adequado, tá? Eu queria fazer um comentário sobre adesivo. Adesivo de contato, ele contém, a base dele, via de regra, é solvente. Cada solvente tem uma aplicação. Eu não conheço todos os que tem no mercado, mas eu sei que esses daqui foram pensados e desenvolvidos para ter a melhor aderência, ter a flexibilidade necessária e a durabilidade que o elastomérico precisa. E o polietileno, né? Então, para os produtos de isolamento precisam. Uma ferramenta de aplicação como essa, por exemplo, que é um Glue Master também fornecido por nós, não deixa evaporar o solvente, aumenta a vida útil, a velocidade na instalação. Ferramentas simples que aumentam significativamente a qualidade e o resultado final. Então, aqui é uma das boas práticas da instalação, né? Aqui a gente mostra, por exemplo, uma tubulação, quando você instala ela longitudinalmente.
Via de regra, né, a gente faz a montagem de toda a tubulação e depois faz o isolamento. Isso é muito comum. Então você vai abrir ele de fora a fora. Isso é um procedimento padrão. Nem sempre você vai conseguir encamisar o isolamento, então você vai ter que abrir. Porém, você precisa fechar ele com um adesivo, como mostra aqui. Uma outra prática muito interessante, a conexão de um tubo com o outro. É feito um selante, tá vendo? Entre um tubo e outro é feita uma camada, a gente chama de selaco mesmo. Por que isso? Se por algum motivo, se porventura, na instalação ali, bate alguma coisa, rasga esse isolamento, e você tem a condensação, ou né, sei lá, você tem uma redução na eficiência, você só vai perder esse pedaço. Ele não vai migrar a condensação de um tubo para o outro, né, de um isolante para o outro. Então você vai e faz o reparo naquele pedaço, corrigir o problema e está tudo certo. Então uma prática simples que muda a qualidade final de toda a obra. Lembrando que normalmente, quando você vê um isolamento que está muito danificado, ele nasce em um ponto, tá, gente? Aquilo vai se arrastando e progredindo e crescendo até danificar todo o sistema, tá? Outros procedimentos corretos, né? Então seria a selagem também nos suportes, né? Então tanto a tubulação conectada no suporte. Eu vou te dar alguns exemplos ali para frente de suportes, mas normalmente a galera usa até cambota de madeira, usa alguns recursos desse tipo, meia cana de PVC. Então são recursos que não são muito legais. Eles comprimem isolamento, não tem a melhor aderência com espumas, né? Então você acaba tendo um comprometimento. Aqui não, aqui você tem um suporte bacana, a colagem longitudinal, o travamento na posição certa nos dutos. Isso daqui tudo, de novo, leva a um resultado final bem positivo. Aqui também a gente quer trazer um exemplo de boa prática, que é muito interessante. Eu sei que aqui vira um ponto de discussão, tá, gente? Porque é o seguinte, existe o ideal e o possível. A gente sempre vai ter que fazer essa análise do que dá e o que não dá para ser feito. Entretanto, existem condições físicas que a gente precisa conhecer para tentar minimizar alguns riscos. Existe uma influência chamada convecção. O que seria convecção? É a circulação de ar no envolto mesmo das tubulações. Quando você tem o ar em movimento, você acaba melhorando, né, a condição climática ali dentro e reduzindo as chances de condensação. Quando você tem tudo aglomerado, você tende a ter o ar parado. E a condição, né, as piores condições vão se potencializando. Numa situação como essa aqui, você tem o ar parado em todo esse entorno. Então, normalmente, você vai tendo acúmulo de umidade, você vai tendo, né, tudo potencializado ali. A chance de condensação nesses pontos que estão muito aglomerados, assim, também muito próximos, aumenta muito. E sem falar em coisas desse tipo, né? Que seriam, por exemplo, 2 tubos dentro de um único isolamento. A gente faz uma brincadeira na Armacel, a gente diz assim, que se você tivesse, por exemplo, dentro de um hotel, né, você tem água quente e água fria, os 2 tubos passando dentro de um único isolamento, você nunca vai ter água nem quente nem fria, sempre água morna. Porque eles vão trocar a temperatura aqui. Então isso aqui não existe, tá, gente? Isso aqui não se faz em hipótese nenhuma. Os tubos, mesmo quando você tem uma linha de ida e outra de volta, tem que ser feito separado. E o ideal seria você ter um espaçamento ali, a gente fala maior ou igual, né? Pelo menos 10 centímetros, tanto da laje ou do piso, quanto de um tubo para o outro, para você ter esse fluxo de ar no entorno. Isso aumenta a condição de isolamento, né? As condições climáticas ali dentro daquele ambiente significativamente. Porém, volto para a primeira frase que eu disse, existem situações que não tem como. Então a gente vai porque é possível e vai administrando alguns riscos. Porém, essa aqui seria a melhor condição. Tá legal? Aqui é um exemplo prático daqueles tubos todos unidos, tá? A gente fez uma análise, essa aqui é bem interessante, só para vocês verem, então, né, tá aqui tá todas as tubulações todas presas umas na outra. A gente vai mostrando aqui, a imagem não mostra muito perfeito, mas se você ver aqui no meio, você começa a ver um risco, assim, tipo de umidade mesmo, por conta do ar parado, até chegar em pontos como esse aqui, que já começou a danificar totalmente. Essa condição foi tirada num hospital
né, onde dentro da sala a gente tinha 20, salvo engano era 20 graus, estava uma temperatura bem baixa, com 80% aproximadamente de umidade relativa dentro da sala, tá? No forro tinha 24 graus com 96% de umidade relativa. Se você jogar esses 24 com 96 numa carta psicométrica, você vai encontrar o ponto de orvalho ali em 23,5 mais ou menos. Então é menos de 1 grau. 0,6 graus já teria condensação. Por que isso aqui? Diferença de pressão, você tem a migração do ar úmido para dentro do forro. Tudo aglomerado como está aqui, os riscos de condensação vão se ampliando significativamente. A gente só está querendo trazer para vocês na prática algo que a gente está trazendo na teoria e falando. Isso acontece dentro de todos os forros de um modo geral. Aqui foi um caso, claro que a gente pega um caso bem, bem ruim para mostrar, mas é uma situação real. Aqui o controle você tem em meio grau, diferente disso está condensando. Tá? Isso aqui é um hospital que aconteceu, uma obra que a gente mediu em São Paulo, inclusive. Aqui tem alguns exemplos de procedimentos incorretos na instalação, que nem chama tanto atenção assim, mas são por coisas pequenas que mudam toda a qualidade. Por exemplo, aqui você tem uma curva que o pessoal fez somente dobrando a tubulação. Quando você dobra a tubulação, o tubo de isolamento, o elastomérico, o que acontece? Você estica um lado e comprime o outro. Então, quer dizer, você está nem do lado de dentro e nem do lado de fora. Então o risco ali de você ter pontualmente uma condensação passa a ser gigante. Aqui é um outro exemplo clássico também. O cara até fez a colagem. Aqui até o cara usou o adesivo, bonitinho tudo. Só que é como se ele tivesse cortado menor do que de fato é. Então ele força para fechar e a cola estica um pouquinho. Então você vê aqui um excesso de cola. O que está acontecendo aqui é que esses dois pontos, você só tem, depois da cura completa, somente o adesivo fazendo isolamento, que não é a função dele. Ele vai se tornar muito mais dúctil muito mais denso do que o adesivo, do que o do isolamento, desculpa. Então aqui você passa a ter um risco de condensação. Instalação sem ser feito o tempo de cura correto, tá vendo? Ele vai abrindo também, fora fazer a curva, ainda sem fazer o tempo de cura correto. Então, abrindo ali o espaço. Tubo, o cara passa uma fita ali, comprimindo tudo junto também. Uma outra prática que não é legal, tá, pessoal? Também é um outro problema que tem para o isolamento. E aqui a gente traz alguns modelos. Senhores, isso daqui que vocês estão vendo é um template. A gente tem uma preocupação bem grande. Em todas as caixas que a gente fornece de material vem esse template de corte num gabarito em escala correta. Tá? Então está numa escala certa, que é medida. Inclusive vem uma régua na caixa, uma régua desenhada na caixa para você ter as medidas e fazer os ângulos de cortes corretos, como você está vendo aqui, para T, por exemplo, para as curvas, curva de enfeite em manta, Então tudo isso, existem os procedimentos adequados para ser feito e você ter a melhor condição. Aqui eu já vou até fazer um paralelo, tá? A Armacel tem treinamentos online periódicos, a gente fica disponível isso para o mercado inteiro, custo zero. Só me mandar um e-mail, a gente coloca no próximo módulo de treinamento, e são 4 módulos basicamente, no próxima rodada de treinamento são 4 módulos, então é um módulo de ciclo básico, onde a gente faz um alinhamento macro ali de física, discussões ali, alguns alinhamentos de informação, boas práticas. Depois tem ar-condicionado em água gelada, VRF, refrigeração, e existe um 5º módulo, inclusive, mas é voltado mais para a parte de construção civil, é uma outra divisão da empresa, mas a gente pode fornecer. Treinamentos de 1h30 cada um, são treinamentos super rápidos, online, que você vai ter interação com o instrutor, inclusive. Então, tirando dúvidas, discutindo, fazendo as peças conforme vocês vão pedindo ali, é bem legal. Então, quer dizer, a gente tem uma preocupação bem grande com essa parte prática de campo, e a gente está disponibilizando para todo mundo. Eu só preciso que me cobrem, que me peçam, e a gente põe dentro do circuito, tá? Um outro ponto que a gente traz também para o mercado de ar-condicionado padrão, assim, não é o mais usual, porém é bem legal, tá?
que seria a linha de fittings da Armacell. O que seria uma linha de fittings, tá? Quando você tem peças de instalação que vão se repetir muito, vocês podem me mandar essa peça, a gente desenha isso, a gente vai desenvolver essa peça que a gente chama em isolamento, manda para vocês, aprovam, a gente produz as peças para vocês, chega em campo, só instala. Então, por exemplo, para sifão, curva, refrigeração usa demais isso, tá? Obviamente você vai ter o custo ali da mão de obra que é agregado no material, mas um custo relativamente baixo, que dá para a gente fazer viabilizar, e como eu estou dizendo, a refrigeração usa muito. Em obra padrão, não é tão simples, porque você vai vendo as singularidades conforme a instalação, via de regra, né? Você prevê algumas curvas, mas vai se adaptando conforme a instalação. Então é isso que tem que ver, mas é um recurso bem interessante, tá bom, gente? Então, se precisar de peças pré-moldadas, a Armacell pode fornecer também. Outros procedimentos de aplicações bem feitas aqui. Então, para a gente não trazer só o que não é bacana de se fazer, então a gente tem aqui sifões bem montados. Inclusive esse aqui foi um fittings que a gente forneceu. Toda a casa de máquinas, tá vendo? Curva feito diretamente com o tubo, sem fazer corte. Porém, olha o tamanho do raio dessa curva. É possível, desde que a curva seja proporcional, né? Seja proporcional para isso mesmo, né? Aqui curvas feitas em gomo certinho, né? Toda a instalação bem preparada. Aqui eu queria trazer alguns pontos sobre a sustentação. Gente, lembra que eu falei para vocês que normalmente os problemas de isolamento térmico eles são pontuais, eles começam nascendo em alguns pontos e isso vai se migrando, né? E um dos vilões que tem do isolamento térmico é a sustentação, tá? Isso daqui é muito comum, normalmente, provavelmente alguém já fez ou já viu em instalação. O pessoal usa ali aquelas abraçadelas Hellerman, lá em São Paulo a gente chama muito de enforca-gato, e prende tudo, trava, bacana, ótimo. Isso aqui não mexe mais, fica bem legal, bem instalado. Porém, pro isolamento, você matou, tá? Porque você comprimiu ele aqui, você uniu um no outro. Muitas vezes até chega a rasgar o isolamento, essas cintas. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Não é uma boa prática, tá? Outra coisa que o pessoal faz muito também, esses suportes do tipo gota. Até é possível instalar isso daqui, tá? Mas tem que ser feito por dentro da tubulação e isolar esse suporte por fora. Então não é um procedimento tão simples, tá? Que a gente tem na próxima slide eu vou dar uma solução. Isso daqui então nem se fala, né, gente? O cara pegou uma abraçadeira ali de cano e prendeu no teto. Não tem nem muito o que comentar. Esse é um outro recurso que se utiliza muito também em obra. Aqui, gente, a gente precisaria discutir um pouco. Não é uma aberração isso, tá? É possível de ser feito isso daqui de uma forma até satisfatória. O problema todo é que você teria que calcular o tamanho que teria que ter esse berço, de forma a não esmagar o isolamento. E isso daria certo para tubulações extremamente pequenas. Tubulações maiores, sei lá, de 2, 3 polegadas, se você colocar o isolamento, o tubo e o isolante no chão, para você ver, o próprio peso do tubo, sem água, sem nada dentro, já comprime o isolamento. Então prova que seria impossível de usar direto isso aqui. Mas em tubulações pequenas até é possível. O que não dá é para fazer dessa forma, direto ali num padrãozinho, né? Aqui nesse caso nós até temos uma solução pronta em fábrica que é para aumentar a velocidade de instalação, que é uma meia cana também desse tipo, eu vou mostrar ali na frente, porém ela é instalada em conjunto com um outro suporte, tá? Isso daqui também é o mesmo princípio do estrangulamento, tá bom, gente? Esse daqui são outros dois suportes também que a gente precisa comentar, tá? Que é bem complicado. Esse daqui é uma cambota de madeira. Gente, a madeira, ela absorve água, tá? Então, com o passar do tempo, a própria tubulação gelada encostada ali, baixa a temperatura daquela madeira, a tendência é ela absorver água por diferença de pressão, daqui a pouco ela está encharcada. Então, isso vai acontecer. Esse daqui é um suporte também que veio no mercado e acabou sendo bastante usado, só que ele tem um problema. Ele é uma cambota de plástico, né? É uma cambota de plástico, só que ela é extremamente densa. Então ela não tem um fator de absorção ali de temperatura, ela não tem, né, essa propriedade de isolamento térmico. Quando você olha, assim, aparentemente, ela até tem uma condição bacana perto de um metal. Porém, ela vai demorar mais tempo, mas quando ela baixar a temperatura, ela vai ter o mesmo comportamento.
então ela também conduz bastante. E esses daqui são os suportes que o pessoal faz encostado na tubulação direto. Você tem uma ponte térmica. Se você analisar isso aqui, você chega a ver corrosão mesmo, tá vendo? As fotos ficaram relativamente pequenas, mas você chega a ver corrosão nisso daqui. Qual que é a solução que a gente traz para o mercado para solucionar esse tipo de problema? Não tem muita mágica, tá, gente? A tubulação não pode ter contato com outro ponto externo, tá? Então eu tenho que ter um tubo fechado, né? Ele tem um núcleo rígido em poliuretano, ele é feito uma colagem específica com elastomérico aqui, se você ver essa bordinha preta, é o próprio elastomérico, e em campo você vai colar o isolamento direto na tubulação, elastomérico com elastomérico, a fusão fica perfeita. E nesse ponto aqui, você vai ter os pontos de apoio que você precisa, tanto no suporte gota, quanto apoiado numa treliça, ou mesmo dentro daquelas calhas de meia cana que a gente comentou. Tá? Aqui você gera uma área rígida o suficiente para segurar essa tubulação. Esse tipo de isolamento a gente fornece pronto em todas as medidas de isolamento, em todos os diâmetros de tubo. Tá? Aqui, ó, tá vendo? Só mais ou menos um exemplo de como é feita a utilização ali, né, dos suportes Armafix presos direto na treliça de metal, né, feito naquele suporte gota, a colagem, né, que é importante ser feita, tudo mais. E esse daqui é o InsuGuard, que é a meia cana que eu falei para vocês. Também refrigeração industrial é muito comum, é um recurso muito legal. Porque você tem primeiro você tem o golpe de ariete, né, na instalação, pelo próprio fluxo ali, ele pode mexer a tubulação. Então o tubo, de um modo geral, ele está solto aqui dentro. Ele está apoiado, mas ele está solto. Então, em qualquer movimentação da linha, até mesmo na instalação, você faz com ele direto. Só que ele tem que ser casado com o Armafix. O Armafix tem que estar dentro desse espaço, tá? Para você ter esse ponto rígido ali e não comprimir o isolamento. Mas é uma solução muito boa. Vem sendo muito usado isso aqui no Brasil. Tá? Aqui então está mostrando uma instalação do Armafix em campo, né, a instalação do InsuGuard também, e boas práticas ali da parte de sustentação de um modo geral. Bom, gente, isso aqui é uma degradação de raio V, é mais para trazer, para comentar. Eu preciso comentar 2 pontos com vocês, tá? Nós temos duas principais linhas de isolamento. Então seria a parte de elastomérico, que são aquele isolamento em borracha que vocês veem, né? O pessoal fala. Aquele isolamento não pode, em hipótese alguma, estar exposto ao tempo. Tá? Ele tem N vantagens, ele não absorve água, ele tem altíssima eficiência, ele consegue controlar a temperatura com baixa espessura. Ele tem milhões de vantagens, porém ele tem essa característica que ele não pode ter ação UV. Para fazer a aplicação dele eu preciso ter uma proteção de UV, ou com uma tinta, que eu vou mostrar no próximo slide, ou com uma proteção mecânica, em alumínio, ou uma opção que a gente está trazendo do Aluclad. E existe um outro isolamento que é o polietileno para splits. Os polietilenos ele vem com uma proteção UV, tá? Aí sim, esse cara pode ficar o tempo. Aqui também algumas coisas que o pessoal faz muito em campo, né? Então, isolamento dobrado, preso com fita até estrangulado que a gente fala. Tem uma outra foto bem legal aqui, ó, tá vendo? O pessoal passa o cabo PP junto com a tubulação, né? Provavelmente vocês já viram isso em algum momento. Comprime todo o isolamento, cara. Então são pontos que vão matando, né, o sistema como um todo, tá? Então aqui também são práticas que não são muito recomendadas, não é uma coisa muito bacana você prender vários tubos, a parte de elétrica e forçar tudo ali junto, tá? Então, para proteção UV, a gente recomenda o Polyplex Plus ou Polypex Inverter. Lembrando que esse cara aqui, ele é desenvolvido para trabalhar para as máquinas com tecnologia inverter, tá bom, gente? As máquinas com tecnologia inverter usam gás 410A. Esse gás pode dar pico de temperatura de até 110 graus e o polietileno tem o ponto de fusão com 96. Então, esse cara atende a temperatura. E esse aqui é o Armafinish, que é uma proteção UV que a gente fornece também, uma tinta emborrachada. E então ela é bem flexível, de fácil aplicação. É uma tinta específica para qualquer um dos dois materiais, mas principalmente para o Armaflex, tá? Que é a parte de elastomérico. Fica um acabamento mais ou menos desse tipo, tá? Isso aqui são materiais pintados com Armafinish.
inclusive pigmentado, tá? Então a gente consegue pigmentar a tinta. Eu forneço ela branca ou cinza, a tinta branca você consegue transformar ela em cores, é muito comum, até fora do país é muito comum, até tem algumas regras assim mesmo, tem umas leis que pedem para você marcar a linha de ida, volta, quente, frio, não sei o quê. Então é uma outra opção também bem bacana. Senhores, mais ou menos o que eu tinha para falar é isso. Espero que eu tenha agregado um pouco para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Todo mundo entendeu tudo. Ninguém entendeu nada. Mas tudo bem. Então, senhores, é isso. Muito obrigado aí. Se tiver alguma coisa também, eu estou na mesinha ali se precisar, tá bom?